Oi pessoal, mais um podcast aqui da Agência, o portal dos estudantes da Casper Libero. Eu sou Giovanni Bignotto. E eu sou a Bárbara Correa. A gente está no primeiro semestre de jornalismo e hoje a gente traz um assunto que movimentou muito o mundo do esporte e da comunicação aqui no Brasil. A Fórmula 1 voltou para a Rede Globo. Depois de 5 temporadas na Band, a F1 voltou para a Rede Globo. E aí também a gente fez a pesquisa falando sobre o que os jovens gostaram da Fórmula 1, o que assistiu, se a narração importa e também se a cobertura é o que estão gostando ou não. Bom, a gente escreveu uma matéria completa sobre isso aqui na agência, com dados, entrevistas, audiência, só que hoje a gente quer ir um pouquinho além do texto e a gente vai trazer duas visões aqui para vocês. Primeiro, do meu lado direito, a Laura Zupello, 18 anos, professora de idiomas, e também Felipe Leite, jornalista, editor da TV Gazeta, e também foi ex-coordenador um dos maiores portais de notícias da Fórmula 1, o Grande Prêmio. Bom, gente, muito obrigada por terem aceitado o convite. Bom, espero que vocês aproveitem tanto quanto a gente. Vambora. Vamos lá. Primeiramente, dando uma contextualização, a Fórmula 1 chegou a ser transmitida na Globo por 4 décadas e em 2021 foi pela primeira vez a tela da Band, onde foi um grande sucesso e depois ela retornou nesse ano de 2026, em março, para a tela da Rede Globo, na estreia do Grande Prêmio da Austrália, onde teve uma boa pontuação, uma boa audiência de 6,34 pontos. Isso foi uma pontuação muito acima que havia transmitido da Band, que foi 1,6 no ano passado, em 2025. Bom, apesar da limitação enorme de alcance, a Band fez uma cobertura muito completa, né? Ela transmitia todas as 23 corridas ao vivo, tinha programas pré-corrida, uma narração marcante, comentários técnicos, e parte do público, especialmente os fãs mais engajados, gostaram muito, né, dessa transmissão da Band. E o público aqui no Brasil cresceu bastante. Isso também se deve à série na Netflix, o Dirija para Sobreviver. Sim. E também houve um estudo onde os fãs com menos de 35 anos cresceu bastante no Brasil. Por conta desse Dirija para Sobreviver na Netflix, saindo dos streamers e levando as pessoas para a TV aberta. Bom, mas nem tudo é euforia, né, gente? A Globo ela vai transmitir só 15 das 24 corridas na TV aberta, o restante vai ficar no Sport TV e no Globoplay. Isso divide algumas opiniões e é exatamente sobre isso que a gente quer conversar hoje. Então, vamos para a primeira pergunta. Perguntar para vocês como vocês entraram nesse mundo da F1, seus primeiros contatos com a corrida, e também uma pergunta um pouco mais especial para você, Felipe. Como é que é cobrir a Fórmula 1 aqui no Brasil, que podemos dizer que é um esporte que é o mais aceitável, podemos dizer, atrás do futebol, até do basquete, vôlei até também. Cara, foi uma experiência. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que está acompanhando a gente, prazer estar falando com vocês. Cara, primeiro contato com Fórmula 1, eu sempre fui um cara que gostei muito de esporte, sempre gostava muito de esporte, mas eu não conseguia praticar, não sabia chutar uma bola, não sabia nada. E o meu meio de permanecer interagindo com o esporte foi de acompanhar. Então, acompanhei muito futebol, Fórmula 1 sempre passava na TV Globo, então até puxando a primeira pergunta, né? Eu comecei a gostar de Fórmula 1 e eu comecei a nutrir uma idolatria por personagens do esporte, não só da categoria, graças a essa transmissão. Passava todo domingo de manhã, quando é o circuito europeu, né? E eu comecei a acompanhar desde moleque, assim. Trabalhar com Fórmula 1 sempre foi um desejo meu. Eu tive uma passagem primeira pela Gazeta, fui repórter, fui editor de texto. Eu saio para trabalhar no Grande Prêmio justamente para trabalhar com Fórmula 1, para poder cobrir uma corrida. E isso aconteceu em 2022. E aí, até respondendo a tua segunda pergunta, cara, é muito especial. É uma cobertura fabulosa, assim. Muita correria, porque o público vê, né, raramente a sexta-feira, que são as sextas de treinos livres. Um pouco mais o sábado de classificação, corrida sprint, e todo mundo assiste a corrida no domingo. Mas o jornalista tem que estar lá quarta-feira. A gente quarta-feira... É o Media Day, né? O Media Day, exato. A gente tem que buscar o credenciamento, a gente na quinta-feira tem o dia inteiro de entrevista. E, é claro, é uma visão, né, glamourizada que a gente tem, mas no trabalho é um perrengue, cara. Você tem que... São 20 pilotos, agora são 22 pilotos, inúmeros chefes de equipe, membros de cockpit, do paddock. Você ter que entrevistar todo mundo, colher boas histórias, e você ter um dia para isso é pouco tempo. E a gente tem basicamente quinta-feira, porque sexta-feira, já é carro na pista, vambora, pouca disponibilidade dos pilotos para a mídia.
Então, cobrir um GP foi um sonho realizado. Não tenho nem como fugir do clichê nesse sentido. Mas é gratificante demais e muito trabalho, muito trabalho. Eu acho que no meu caso começou mais quando eu era criança, por conta do meu pai. O meu pai, ele sempre trabalhou nessa área de automobilismo, ele vendia caminhão pela Iveco, então eu sempre tive contato com isso. Não sei se vocês conhecem a Fórmula Truck, mas meu pai sempre me levava, e eu acho que também o que me marcava muito é também a clássica corrida de manhã, umas 10 horinhas ali, e eu lembro de ficar procurando a bandeira do Brasil na TV. E eu via lá o Felipe Massa e eu falava, nossa, que é brasileiro, vou torcer e tal. Não entendia a dimensão daquilo, né? O privilégio de estar acompanhando. E isso foi por volta de 2012, 2013. Mais pra frente, por conta do trabalho do meu pai, eu tive o prazer de ir pra Interlagos, estar um pouquinho mais perto, e isso foi me apaixonando, né? O backstage, a adrenalina, o sentimento de estar nas pistas, né? Eu lembro que quando eu fui pela Interlagos, depois que eu já acompanhava, eu falei, meu, eu tô pisando, tipo assim, no lugar onde o Ayrton Senna pisou, e as grandes, né, figuras do esporte. E aí, oficialmente em 2022, comecei a acompanhar ali. Pós-pandemia também vi Drive to Survive inteiro, né? Maratonei ali. E acho que abriu muitas portas, assim, para jovens como eu, para entrar nesse esporte de cabeça. E tem sido muito legal poder acompanhar. Um pouco desafiador, né, por conta de tudo, as mudanças, às vezes os horários, né? Nossa, o começo do ano foi muito difícil acompanhar por conta de horários insanos, assim. Mas estamos aqui, né? Muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz por estar aqui um pouquinho compartilhando. Bom, eu não sei se a Laura pegou muito a fase da Globo, né? Porque você começou a acompanhar há uns 5 anos, mais ou menos, né? Não muito Globo. Mas eu aqui. queria saber como que vocês receberam essa transição da Globo pra Band e o que vocês acharam da transmissão após a mudança. Não, Pode ir primeiro lá. Ah, tá bom. Pra mim não foi um choque, porque todo mundo tava meio que suspeitando disso. Em 2025 já tava um burburinho, sempre tinha, né? Será que vai renovar o contrato? Será que não vai? Mas a gente sempre tava na esperança, porque o time da Band sempre foi um time que a gente tinha muita familiaridade e eles vinham em peso, né? Eu tive até o prazer de conhecer o Felipe Giafone, e ele tinha ali, ele é piloto da Fórmula Truck, e ele tinha uma vivência real nas pistas, e eles traziam esse tipo de comentário para dentro da transmissão, era muito legal. Mas a gente sabe que nem tudo são flores, a questão financeira estava pegando muito, né? Então, quando que saiu que a Globo ia transmitir, não foi um choque, por a Globo, inclusive, ter mais audiência, e a Fórmula 1 tá buscando isso, mas o que me pegou foi que os contratos na parte de dinheiro era muito menor do que até da Record, que me pegou um pouco de surpresa. E o que mais me chocou foi que eles iam privatizar algumas corridas e não transmitir em TV aberta. Eu fiquei bem surpresa, não estava esperando isso. Mas eu acho que a gente já esperava, mas não com as mudanças que vieram junto. Assim, pra gente falar disso, né, dessa mudança da Band pra Globo, a gente vem de uma época, por exemplo, quando eu comecei a acompanhar o Bambambam da Fórmula 1 era o Bernie Ecclestone. E o Bernie sempre teve uma aversão a contemplar esse público jovem, como nós, assim. Quer dizer, como vocês, melhor dizendo, que eu já tô quase beirando os 30, melhor não entrar nessa celeuma. Mas ele sempre teve essa aversão. Eu lembro de uma entrevista que ele deu falando que o pessoal que acompanha de casa, que tuita sobre, que fala sobre Fórmula 1 digitalmente falando, não compra ingresso, não compra bilhete. Então, não dão dinheiro para a categoria. E aí, quando muda para o grupo Liberty Media, existe também uma mudança de filosofia nesse sentido de trazer a Fórmula 1 mais próxima deste público mais jovem. Drive to Survive entra nessa categoria também. E foi um trabalho muito bem feito do Liberty Media, de realmente, porque a gente vê agora fã-clube de piloto. Eu fui para Interlagos nesses 2 anos que nem eu mencionei, mas também já fui para Interlagos como fã. E a quantidade de gente na faixa de 15, 20, 25 anos é absurda, muita gente. Então é uma renovação do público da categoria que, para sobreviver, comercialmente falando, é uma questão necessária. E é quem mais consome também, né? Exatamente. Até, assim, produto, né? Sim. Boné, camiseta, tudo. Imagina meu pai gosta do Hamilton, mas meu pai não vai comprar um pedaço de roupa do Hamilton, não vai comprar um boné, uma camisa da Mercedes, não vai. Porque ele é o que o pessoal chama do cara que é casual, ele assiste de vez em quando na TV, e esse público mais fervoroso é muito, muito importante para a sustentabilidade da categoria. E aí quando a Band vem, a Liberty Media vai para a Band porque o produto era de certa maneira desvalorizado na Globo.
Justamente por essas questões que a Laura trouxe, que voltaram à tona agora, né? De corridas que não passam em TV aberta. E a Band trata o produto como prioridade. Foi o carro-chefe esportivo da Band por 5 anos. Então, o público que estava acostumado a pegar uma transmissão que começava 5 minutos antes, ia pro treino e assim que o treino acabava, a transmissão terminava, começou a ver um pré-treino. Começa a acompanhar todos os detalhes da sessão. E aí um pós-treino, 40 minutos de análise. O produto foi mais bem tratado com a Band. Isso eu acho que é um fato inegável. Só que, de novo, é uma questão que tem muito contexto, que tem muitas vertentes. Então, o Liberty Media, para buscar uma visibilidade maior para a Fórmula 1, quis a Band para poder mostrar como o produto pode ser tratado, como o produto pode ser valorizado. E aí, acho que o movimento natural é ir para a Globo, porque a gente pega a corrida de 2021. Hamilton e Verstappen. Sim. O Hamilton ultrapassando todo mundo, largando em 20º na sprint, largando em 20º na corrida principal, ganhando as duas. Loucura. Você imagina o alcance, o impacto cultural, a repercussão midiática que teria se essa corrida tivesse sido transmitida na Globo, né? Mas enfim, eu acho que a questão de ter que mudar para uma emissora maior é justamente o alcance de audiência. A Band consegue permitir só um teto. Um teto ali de 2, 3 pontos, 4 pontos, belisca um pouco. A Globo numa corrida, entre aspas, fraca, ruim, num horário ruim, bate 6 pontos, bate 7 pontos de audiência. Então, eu acho que é um movimento que a categoria precisava fazer para expandir também o seu mercado para além das questões financeiras, para questões de visibilidade também. Sim. E aí realmente você tem que correr para a maior emissora do país, não tem muito para onde fugir. A Band realmente ela trouxe uma visão e uma visibilidade, né, totalmente diferente para o automobilismo. Mas eu queria saber como que vocês avaliam a transmissão da Globo nesses primeiros 5 GPs de 2026 e se tem alguma coisa que vocês sentem falta que a Band Pode começar, fazia. por favor, Laura. Ai, meu Deus. Um pouco polêmico, né? Eu acho que... É isso que a gente quer mesmo, polêmica. Pode falar. Eduardo Nunomura, essa é para você. Que falta essa emoção e essa familiaridade com o pessoal que tá assistindo em casa, inclusive os jovens, né? Falta um pouquinho daquele apelo, assim, de tipo... A gente tá fazendo isso porque a gente gosta e a gente vai entregar uma transmissão com emoções, com familiaridade, com os pilotos, né? Então, eu até comentei antes com eles que, tipo, eles tinham um jargão e, tipo, eles tinham codinome pra cada piloto e isso trazia aquele jeitinho brasileiro, sabe? Pra dentro da transmissão. E isso cativava a pessoa que tava assistindo de, tipo... quem tá narrando ali é fã que nem eu, tem as piadas internas que nem eu, entende, tipo, não de uma forma totalmente acadêmica, mas consegue trazer um pouco dessa familiaridade, dessa brasilidade pra dentro da própria transmissão. E isso que me pegou muito na Globo, eu tava comentando também com eles, que, tipo, a gente teve uma corrida sensacional no GP do Canadá, só que nos maiores confrontos faltou, tipo, vai atravessar não sei o quê, Jorgão da Massa bateu, sabe? Eu acho que, tipo, faltou essa cativação, assim, do narrador de, tipo, entregar o que tá acontecendo ali, na seriedade que tá acontecendo. Então, tipo, a gente teve o patrão, né? O Lewis Hamilton, tipo, com o Verstappen ali, desde quando a gente não via isso, né? Ou até o Kimi com o George Russell ali, disputando pelo primeiro lugar. Tipo, eles estavam comentando como se fosse, sei lá, o Stroll passando pelo Colapinto, assim, nada a ver, sabe? Perde um pouco a graça, assim, Perde né, um pouco a graça da corrida. Não parece que a gente tá falando da liderança da corrida Sim. e da liderança do campeonato, sabe? Sim. Mesmo que ainda seja um pouco cedo pra falar sobre liderança de quem vai ganhar esse campeonato, mas é uma temporada que tá muito em aberta e eu acho que eles poderiam usar isso pra trazer essa adrenalina, pra trazer essa apelação, né? Esse appeal, assim, dessa nova geração que tava acostumada com uma transmissão muito familiarizada com os pilotos, muito familiarizada com o público brasileiro e com esse público jovem. Acho que tá faltando um pouco isso, essa sensibilidade da Globo, né? Eu acho que eles ainda estão se adaptando e se acostumando como o público reage às transmissões dele, mas eu acho que já poderia ter dado uma melhorada que eu não vi, sabe? Vai ser uma tarefa difícil, assim, que a Globo vai ter de justamente contemplar esse público que estava muito acostumado à transmissão da Band. Eu gosto da transmissão da Globo. Eu acho que quando você passa muito tempo, né, de novo, e aí todos os elogios à Band, como a gente já falou bastante, né, que valorizou muito o produto, mas eu acho que a equipe de transmissão tinha alguns problemas ali na reta final, né, alguns maneirismos,
alguns comentários. Então, isso acaba também gerando um desgaste para esse consumidor que é um pouco mais fiel, que acompanha mais a categoria e tem essa análise um pouco mais crítica para além desse papel de torcedor. Pode continuar? Para além desse papel de torcedor. Então, eu acho que isso, né, é uma mudança de ritmo que a gente vai ter que se acostumar, porque 5 anos também não é pouco tempo, né? O produto ficou muito tempo com a Band. Mas eu gosto, assim, a Globo tem nomes que são ótimos narradores, né? Nas corridas que foram transmitidas na Globo, Everaldo Marques, pra mim, é o melhor narrador do Brasil hoje, assim. E ele vai narrar a Fórmula 1 na Globo, a grande maioria das corridas. Eu concordo com a Laura também. Acho que essa transmissão do Sport TV parece que precisa estar um pouco mais ligada no 220. Não só também essa questão dos apelidos, assim, mas da transmissão da emoção. Quando você precisa restabelecer um público que já não está mais tão acostumado a acompanhar a tua transmissão, você precisa apelar, entre aspas, para esses maneirismos também. Eu, particularmente, eu gosto. Eu gosto dessa abordagem um pouco mais, entre aspas, profissional da Globo com esse estilo de narração diferente da Band. De novo, acho que houve um desgaste para com o público mais fiel, não tanto casual, não tanto, sei lá, as lideranças de fã-clube, por exemplo, que realmente tinham essa mais... a questão do Jorjão da Massa, né, com a Band e tudo. Eu não me incomodo com isso, nem um pouco, mas eu acho também que precisa conversar um pouco mais com esse cara que é mais neutro, com esse telespectador que quer assistir a corrida e quer uma análise um pouco mais séria da corrida. E a Globo tem ótimos comentaristas também. O Luciano Burti correu Fórmula 1, o cara é muito bom. O Rafael Lopes também, do blog Voando Baixo, é um cara que acompanha a Fórmula 1 desde sempre. Eu acho que precisa também dessa renovação das novas vozes, sabe? E acho que a Globo precisa de um tempo para se estabilizar com uma nova casa da Fórmula 1 e imprimir a identidade deles também na transmissão. Né? Eu acho que é isso. Acho que eles estão meio perdidos, tipo, o que a gente vai fazer? Qual que é a nossa identidade? Porque a gente não é mais aquela transmissão de Galvão Bueno, a gente não é mais de Felipe Massa, de Ayrton Senna, não é mais. E como que eles vão, né, descobrir, desenvolver essa própria identidade? Muito legal essa palavra. Acho que tá faltando identidade mesmo pra transmissão. Tipo, a cara da transmissão da cara de Globo, que é o que a gente vê no futebol, né? Exato, a gente consegue ver, tipo, uma marca ali, uma identidade da Globo dentro do futebol e da narração do futebol. E o que tá faltando na Fórmula 1? Acho que eles ficaram, né, com o papel difícil, que é tipo, como é que a gente vai balancear essas duas... Justamente essas duas isso. coisas. Entre manter o que eles já faziam durante muitos anos, ou tentar se identificar um pouco mais com o público que veio da Band, né? Exato. Que é um público mais jovem, que realmente gosta mais desses jargões e dessas coisas internas, assim, dos fãs mesmo. Falando agora mais específico sobre a narração, eu acho que é o tema que mais divide as opiniões. O Galvão Bueno foi a voz da Fórmula 1 da Globo por muitas décadas e ficou marcado, né, na história. Na Band, o Sérgio Maurício conquistou um grande público e agora na Globo é o Everaldo Marques e o Bruno Fonseca. Vocês já chegaram a acompanhar e qual a impressão que vocês tiveram? Eu sei que vocês já falaram mais, um pouco mais específico sobre essa diferença. Eu gosto bastante, assim, o Everaldo, de novo, pra mim é o melhor narrador que a gente tem no Brasil hoje, assim. É um cara que, desde quando eu assistia NFL na ESPN, ele era a voz junto do Paulo Antunes nos comentários. Então, eu gosto muito do estilo de narração do Everaldo. Eu acho que o Everaldo é a ponte perfeita para fazer essa transição do público Band e Globo. Flexível, né? Exato. Em vários esportes. Exato. O Everaldo tem a piada, tem o jeito jocoso, mas ele não perde o profissionalismo, ele não perde a seriedade dos momentos. Então, por isso que eu falei, eu acho que ele é essa ponte perfeita de um pessoal que estava acostumado ao estilo da Band, do Sérgio Maurício, do Jorjão da Massa, de não sei o quê, de mandar 500 mil abraços por transmissão. Verdade. Eu acho que ele é uma ponte legal, assim. Então, Everaldo Marques, pra mim, fenomenal. O Bruno Fonseca, eu acho que é um cara que está começando, né, nessas transmissões mais graúdas. Por exemplo, no Sport TV, ele que assume mais as rédeas. E eu acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de carinho justamente por isso, entendeu? Sim. Acho que ele foi super bem nas primeiras transmissões? Não, acho que ele foi super bem nas primeiras transmissões. Mas eu acho que tem um potencial. Quem sou eu para falar isso, né? Mas tem muito potencial para melhorar. E o estilo do Sérgio, eu tinha pontuado bastante na resposta anterior, mas eu acho que se perdeu um pouco no sentido de, cara, uma transmissão muito baseada em abraço, em perda de momentos importantes. E eu julgo extremamente necessário conversar com esse público mais jovem. Mas você só conversar com esse público jovem também é um problema. Então,
a utilizações de jargões, do Jorjão da Massa, do patrão, não sei o quê. Chega uma hora que você acompanhando 24 corridas por ano, cansa. Então, valoriza a história que ele teve. Tem uma história muito importante. Também foi a voz do vôlei por muito, muito tempo. Mas eu acho que esse desgaste manchou um pouco a percepção minha, né? Isso é uma opinião completamente pessoal, mas na minha opinião manchou um pouco essa trajetória do Sérgio Maurício. Então acho que o pessoal da Globo tem um potencial, um caminho interessante para trilhar e fazer a própria identidade pós-Band. Eu acho que o que me pega mais é que parece que quando eu assisti pelo menos pro GP de Canadá, eles estavam meio confusos ali, de, tipo, será que a gente traz? Será que a gente não traz? E eu acho que o negócio é a identidade mesmo que eles estão tentando construir. E eu acho que pode dar muito bom, mas também pode virar não dar bom e ficar monótono e não ser aquilo que a gente esperava pelo potencial da Globo, né? Mas o que eu acho que eu posso dizer é que eu vou ter que esperar mais, o que, tipo, a gente teve aí 2 corridas canceladas, né? Tem que dar tempo ao tempo, né? Muito cedo, né? Tá muito cedo, mas o que eu espero é isso. Eu tô com uma expectativa de uma construção de uma identidade própria, porque não tem mais Galvão Bueno, não tem mais Ayrton Senna, não tem mais que traz, tipo, o público brasileiro pra dentro, né? Sim. A gente tem ali o Bortoleto que tá suando pra tentar carregar o Brasil nas costas ali e não tá tendo pra mim, essa conversa de tipo, o Brasil tá aqui, sabe? A gente tá lutando e a gente tá faltando um pouco faltando um disso. pouquinho, mas é isso que ele falou, é um desenvolvimento muito difícil. Parece que eles estão, tipo, crise de identidade total, aquela fase dos 13 anos, quando você faz 18, sabe? Na puberdade. Que você faz 18 anos e você fica, tipo, o que eu vou fazer agora na minha vida? Eu acho A que crise existencial, a né? crise existencial de, tipo, a gente não é mais o que a gente era antes da pandemia, que também eu acho que esse foi um fator que alavancou e mudou tudo que a gente conhecia de audiovisual e de transmissão de esporte e tudo, que foi a pandemia. Então, a gente não é a mesma Globo que estava antes da pandemia, mas a gente também não é a que era nos anos 90. Então, como que a gente vai trazer isso? Como que a gente vai conversar com todas as gerações que acompanharam, né, a Globo? Sim. E eu acho que eles estão meio perdidos, mas é uma coisa que eu tô com... Tem a esperança ainda. Dá pra se construir com o tempo, né? E outra, é muito difícil também você substituir Galvão Bueno, né? Sim. É difícil. A concorrência é muito em cima, né? Deixou lá em cima o nível. O sarrafo tá altíssimo, assim, é complicado. Também gostaria de saber, além das privatizações das corridas da Globo, deixando no Sport TV e também no Globoplay, tem algo que a Globo pode melhorar para trazer esse público brasileiro a acompanhar a Fórmula 1? E você acha que o movimento Mariana Becker saindo da Band e voltando para a Globo foi um movimento para trazer esse público para abraçar de fato o projeto? Acho que foi também. Assim, eu acho que parte muito do desejo da Mari de não querer também se distanciar da categoria, né? Ela cobriu por muitos e muitos anos na Globo, repórter in loco, vai pra Band de novo como repórter in loco, e eu acho que é uma maneira da Globo também não só valorizar o produto para a pessoa que está assistindo em casa, como também valorizar a profissional competentíssima que ela é. E até ela se alçar dessa posição de comentarista, eu acho que é um movimento que, quando aconteceu, você para e pensa, olha, foi tarde até, né? Ela poderia ter sido comentarista de muitas e muitas e muitas transmissões. Mas sim, respondendo a pergunta, eu acho que é um movimento para aproximar essa pessoa que veio da Band, que tá muito acostumada com a transmissão da Band, que tá muito acostumada à presença... Era meio que a cara, né? Exato, tipo, tirando... A figura da Fórmula 1 hoje ela, o Reginaldo. Exato. Então, sim, eu acho que foi isso. E qual que era a primeira pergunta, Giovanni? Desculpa. Sobre a privatização das de ficar privando as corridas pro Sport TV, né? Sim. De novo, como consumidor da Fórmula 1, como telespectador, eu não gosto, evidentemente. Para mim, no mundo ideal, seriam todas as corridas transmitidas em TV aberta. Mas, por esses motivos também que eu já falei, de diluição de transmissão, a Globo também detém os direitos do Campeonato Brasileiro, é muito difícil você conciliar o horário da tarde com a CBF que determina os horários dos jogos. Assim... Como telespectador não gosto, mas como jornalista eu entendo e eu sei que não tinha muito pra onde correr, não tinha muito o que fazer. E eu acho que vale ressaltar que quem escolheu foi a Liberty Media, foi a Fórmula 1. E eu acho que eles estavam pensando numa coisa a longo prazo, estavam olhando nos números. E também eu acho que eu respondi na entrevista que a gente tem a F1 TV, então não tá satisfeito? Paga lá, doletas, F1 TV e assiste ali, sabe? Sai até mais barato do que você assinar o Globoplay e tudo. Então, acho que eles falam, tem opção pro público. Se tá mesmo engajado, vai ficar com a gente?
Vai pra F1 TV, então, se não gostou. Assim, parando pra pensar, uma alternativa até, respondendo a tua pergunta, Giovanni, do que poderia ser feito, e com essa resposta da Laura me veio à cabeça, o Globoplay, ele também tem um login gratuito, né? Você tem Acho um que tipo tem. de acesso gratuito. Pra O que TV poderia ser aberta. feito seria justamente você... ok, a corrida não vai ser transmitida na TV Globo, mas aqui no Globoplay, com acesso gratuito, ó, ela tá aberta pra todo mundo. Sim. Pode ser uma alternativa seria muito interessante, legal. não sei. E eu acho que a Mariana Becker é totalmente esse movimento de, tipo... Porque eu lembro que quando saiu, o que eu mais vi, assim, nas pautas do Twitter, foi realmente, e a Mariana Becker? Vamos deixar ela de Sim. lado? Ela vai ter até um burburinho que ela ia se aposentar. Sim, Ela até é. falou muito sobre isso, tipo... o que eu vou fazer agora, né? E ficou meio que um silêncio ali por muito tempo, se ela iria ou não iria, que eu acho que também sigilo, contrato. Mas ela ter ido não é só uma jogada de, tipo, não vamos descartar ela, né? Eu acho que ela é um peão muito bom, assim, como ela entende ali dentro, como ela é flexível dentro do paddock ali, tendo uma visão muito técnica, mas também ela tem essa familiaridade com os pilotos. Eu acho que ela era uma peça indispensável ali. Tanto que tem piloto que, tipo, tá tão aberta assim, né? Ela faz perguntas ousadas e eles gostam disso porque ela realmente ama estar ali e ela ela enxerga além deles, né? Eles têm... eu acho que até o aniversário dela, que ela tava trabalhando, e o Bortoledo dá parabéns pra ela, e vem o Charles Leclerc e dá parabéns, e ela fica tipo, mas como você sabe disso? E ele fica tipo, meu Deus, não é seu aniversário? Então ela tem essa facilidade de conversar com os pilotos, de trazer esse olhar um pouco mais técnico, mas também não deixar ele desconfortável, porque a gente vê ali Max Verstappen, às vezes ele se recusa a responder perguntas, né? E eles têm total direito disso. Então você vê a Mariana Becker como uma pessoa que todo mundo já tá familiarizado, ela consegue muito longe. Os pilotos gostam dela, os chefes de equipe gostam dela. E ela como você falou, é a cara aqui do Brasil, da Fórmula 1 por muito tempo. Então, acho que ela seria uma peça indispensável, assim, na transmissão da Globo. Se a Globo quer mesmo continuar com a Fórmula 1, quer se comprometer, eu acho que não poderia faltar ela. Agora, pra finalizar, eu quero saber a real opinião de vocês. A gente já entrevistou algumas pessoas nas ruas da Paulista e alguns jovens aqui da Casper. E, bom, em relação à narração e transmissão, vocês preferem a Band ou a Rede Globo? Se não quiser explicar muito, não precisa, só fala. Acho que agora você que começa. Acho que agora é a parte mais polêmica. Em questão de transmissão E narração, num geral. Comentários. Geral. Num geral. Eu prefiro a Globo. Não, é muito pelas questões que eu já levantei, assim, que eu fui explicando ao longo do podcast, mas até pra resumir, eu acho que houve um desgaste nessa reta final da Band. Sim. Eu acho que precisava dar uma renovada. Eu gosto do tão famoso, tão falado padrão Globo de qualidade. Eu acho que precisa criar uma identidade, concordo plenamente com tudo que a Laura falou também. Precisa saber conversar com todos os seus públicos que consomem o teu produto, mas em geral eu prefiro a Globo. Olha, eu acho que depois dessa toda a conversa eu fiquei meio abalada. mas eu continuo Até com a mudou Band. um pouco as opiniões. Não, consegui expandir, né? Eu acho que é por isso que é tão precioso, assim, a Lógico, gente ouvir. lógico. Consegui expandir um pouco mais. Mas eu acho que eu ainda continuo com a Band. Não só por conta da transmissão, mas eu gostava muito também do papo de paddock, o antes e depois das abordagens durante a semana que eles falavam, né? A Band é o canal do esporte, o canal do automobilismo. Sim. E eu acho que eles vestiram a camisa de uma forma de, tipo, não numa figura central, que nem o Reginaldo Leme, assim. É o Reginaldo Leme que é top, no caso, né? Ou, tipo, o Serginho, mas, assim, a forma como eles faziam um pós e o depois, assim, eles traziam pessoas que realmente não era só a Fórmula 1, sabe? Sim. Era todo mundo, a vida dos pilotos e tal, que eu acho que falta, assim. Eu assisti, eu acho que foi pelo Premier GP do Canadá, e, tipo, começou 5h10, já começou direto, assim, na largada, e depois terminou. E é isso. E eu falei, putz, queria um comentário. Deu saudade da Queria, Band. tipo, a opinião de outras pessoas, ouvir gente da área. E eu acho que a Globo só tá começando, tem um caminho longo pra percorrer ainda, mas eu acho que eu ficaria com a Band, não só pela transmissão, como a gente já falou, né? Tipo, acho que o que pesa pra mim não é a transmissão, mas é como eles abordavam a Fórmula 1 e o automobilismo no geral. Então, as outras... momentos de classificação, o pós, treino livre, eles sempre entravam trazendo ali, a Mariana Becker sempre sendo excelente em trazendo coisas do tempo real,
dentro do que estava acontecendo ali. E eu acho que eles não estão dando todo esse espaço que ela tinha conquistado na Band, que ela era ali, tipo, ela cortava a transmissão sempre que ela queria, pra falar o que ela queria. E ela conseguia ter essa percepção de lá dentro. Então, acho que esse espaço de tipo, confortável, sabe? Tipo, a gente tá aqui, é isso que a gente tá fazendo. E esse canal é que prioriza o automobilismo como um todo, não só a Fórmula 1. E a gente vai continuar investindo nisso. Eu tô vendo que o que me pega é que a Globo não tá investindo 100% quanto eles poderiam investir e explorar o automobilismo. Então, acho que ficaria cabente. E antes de encerrar a nossa entrevista, nosso podcast, eu gostaria de saber as suas declarações finais, que acharam, mais algo a detalhar sobre a Globo? Pode? Fazer? Bom, agora eu queria saber, Felipe, você como jornalista e Laura, você como fã, o que vocês esperam ver agora da Fórmula 1 daqui em diante com essa nova fase? Eu espero ver uma categoria que vai crescer ainda mais, que vai conseguir continuar na sua missão de renovar o seu público. Eu acho que de uma maneira diferente agora. Tudo vai depender da abordagem que a Globo vai ter, como a Laura apontou. Eu acho que está no processo de criar uma identidade. São 5 corridas, né? Desde essa retomada, depois de 5 anos fora. Então é pouquíssimo tempo. Mas eu espero que a Fórmula 1 vá crescer, assim. Eu acho que o automobilismo em geral tem um mercado a ser explorado. Acho que tem um nicho de criação ainda que pode ser perpetuado por exemplo, influenciadores digitais. Você acaba acompanhando outros esportes, né? São, por exemplo... Alguém vai criar, sei lá, uma página do Corinthians. É muito difícil você falar algo novo sobre o Corinthians. Porque já tem muita página sobre o clube. Já tem muita página sobre futebol brasileiro. Já tem muita página sobre basquete. Fórmula 1, eu acho que ainda tem um espaço para crescimento. Sim. Com outro tipo de análise mais crítica. É uma categoria que tem esse benefício, esse privilégio de ter uma dinâmica diferente, né? De ter corridas que, poxa, no Canadá pode ser de uma maneira e na Arábia Saudita, que foi cancelada, mas enfim, na Arábia Saudita pode ser de uma maneira completamente diferente, no Bahrein outra, em Interlagos pode chover, então as condições mudam. Então, eu acho que a Fórmula 1 tem um espaço para crescer digitalmente ainda. E aí eu acho que o papel da Globo vai ser primordial de fomentar isso nas pessoas. Você se engaja com algo, você se engaja com um tema quando você se sente contemplado como telespectador. Né? Quando eu vejo uma transmissão e aí a transmissão não erra em nada, eu gosto da narração, eu gosto do clima, eu gosto da reportagem, eu naturalmente fico mais inclinado a buscar mais, a saber mais. Então acho que a Fórmula 1 precisa desse carinho, a Globo vai trazer a visibilidade que a categoria quer, então eu só consigo imaginar crescimento, eu não consigo imaginar como a categoria vai decair muito, sabe, em questão de imaginário popular. Eu também não vejo um declínio, até porque essa onda da Fórmula 1, ela é internacional. Sim. Não se limita só aqui ao Brasil. A única coisa é como que a Globo vai surfar, né? Sim. Essa onda, como que eles vão fazer? Será que a Fórmula 1 vai apostar em outra emissora? Não sabemos, né? Eu acho que é 6 anos o contrato, então a gente ainda tem muito tempo para ter um veredito de como vai ser. Mas eu acho que também essa crise de identidade não é só aqui no Brasil, eu acho que internacionalmente a Fórmula 1 está passando por uma renovação assim, de público, renovação de até os pilotos. A gente vê que ano passado só teve Hulk praticamente, né? Que são os novatos que estão subindo ali. A gente vê o esforço enorme que eles estão tentando para trazer o público dos Estados Unidos também, que é muito difícil a Fórmula 1 lá, por conta de questões culturais, que eles são mais nacionalistas, tem as próprias, né? Tem a IndyCar, não sei o quê. Então eu acho que a Fórmula 1 não é só culpa da Globo, culpa da Band. Eu acho que eles pegaram num momento difícil, mas que tem muito potencial para crescer, muito potencial para lucrar com isso, né? Então, eu acho que é isso mesmo, só esperanças, né? E altas expectativas para esse fim de temporada e das próximas 6, né? Perfeito, é isso. Então agora indo para o encerramento, mais algo a falar sobre a Fórmula 1 e também agradecer a vocês de ter participado da entrevista. Imagina, gente, eu que agradeço, foi muito legal. Obrigada, não sei o que a Laura pensa, pensa, mas foi muito bacana. Queria mandar um beijo, um abraço especial pro meu ex-professor Eduardo Nuno Moura também. A gente também. Pronto, um beijo. E foi muito legal, sempre que vocês precisarem contar comigo, enfim, vocês sabem onde eu tô, obrigada, é só me chamar. Foi um privilégio estar aqui com vocês e isso sempre foi o que eu quis fazer. Eu gosto muito de estar fazendo isso e é a primeira chance, né, de eu estar aqui com vocês, é a minha primeira vez. Eu espero dei o meu melhor, né? Nem pode se comparar com uma pessoa. Que isso, você foi muito melhor, pelo amor de Deus.
Mas eu queria agradecer de verdade pelo convite. Foi muito legal trabalhar com vocês e explorar esse mundo da Fórmula 1 juntos, né? E é isso, pessoal. Qualquer coisa, espero por mais convites. Com Tamo certeza. junto. Obrigada também, pessoal, que tá assistindo aí. Acho que é isso. Laura e Felipe, muito obrigado pelo convite, por ter participado aqui, dado um pouco dos seus conhecimentos. Bom, para você que está nos ouvindo ou nos assistindo e quer ir um pouco mais a fundo nesse tema, a gente escreveu uma matéria completa, que foi base, né, pra gente fazer esse episódio com entrevistas, dados de audiência. É só acessar no site da agenzia.info.br e procurar por F1 Rede Globo. E também a gente está no Instagram, no YouTube, no X, no antigo Twitter, no Spotify, em todas as redes sociais. E depois compartilhe esse vídeo com alguém que gosta de Fórmula 1. Até a próxima, gente. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.